Ok, então sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Essas são as aulas 49 e 50. Falaremos sobre função seno, função cosseno. Essa é uma aula para o cursinho Capa. Estamos aí já estudando há um bom tempo. Sejam bem-vindos a Yasmin e o Emanuel Ribeiro. Emanuel, sejam bem-vindos, Os viu? mais bonitos da turma. Exatamente, eu também acho. Trigonometria, função seno e função cosseno. Então, só relembrando aqui o que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós falamos sobre o ciclo trigonométrico e também. Lá, deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar aqui. Não, beleza. Falamos sobre o ciclo trigonométrico e também analisamos as ideias do seno e do cosseno. Então, onde está localizado o seno, professor? O seno, um ciclo trigonométrico, então imagina que aqui seja uma circunferência. O seno, ele é essa linha de cima aqui, ou seja, essa linha vertical. Então, esse aqui é o nosso seno. E falando logicamente, o cosseno será a nossa linha horizontal. Então, imagina que aqui tem outra linha, e essa outra linha aqui é uma linha horizontal chamada de cosseno. Seno e cosseno não é nada mais nada menos do que uma distância, tá certo? Uma distância que ela varia, ou seja, ela é variável de 1 a 0 até o centro, tá? E menos 1 até a borda esquerda, ou seja, para a esquerda é negativo, tá certo? E o seno lá em cima, ele também é uma distância, a gente está falando de distâncias, ele também, a variação dele é de 1 aqui embaixo é 0 e vai até a menos 1. Então, essa aqui foi a nossa aula anterior, nossa aula da semana passada, bem resumida mesmo, tá? Bem resumida. Vamos, então, aqui, deixa o professor colocar aqui. Além disso, a gente falou também na aula anterior sobre o seguinte, sobre os ângulos, tá certo? Então, eu tenho aqui o ângulo de 45 graus, e esse ângulo de 45, nós temos tanto no cosseno quanto no seno o mesmo valor. Então, vamos construir aqui a nossa tabela seno e cosseno. Ó, para o seno, deixa eu só trocar a espessura dessa caneta aqui. Ó, para o seno, para o cosseno e para a tangente. Tá? De 30 graus, de 45 e de 60. Então, aqui são valores que se repetem. A gente já canta aquela musiquinha aqui, ó. Cadê o Arthur para cantar a musiquinha, né? O Arthur que geralmente canta a musiquinha pra gente. Mas é 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 para todo mundo, raiz para quem não é 1. Então, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 para todo mundo, ou seja, é dividido para 2, todos os valores são divididos para 2, e raiz para quem não é 1. Então, raiz para os que são diferentes de 1. Porque até que a raiz de 1 é a própria 1, né? A tangente é diferente, né? 1 raiz de 3, ou já fazendo a radiciação, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá? Então, essa é a nossa tabela seno cosseno, e ela se repete. Então, isso aqui são distâncias. Exemplo, o seno de 30 graus é meio. Por quê? Porque se você pensar onde vai ser o 30 graus, vai ser mais ou menos aqui, ó. Um pouco antes do 45. Vai ser, então, essa distância aqui. Tá? Então, aqui está o nosso 30 graus. Se o nosso 30 graus está aqui, o reflexo dele na linha do seno, tá? O reflexo dele na linha do seno, ó, vai ser exatamente aonde, professor? Vai ser exatamente na metade. Ou seja, esse pedaço aqui é a metade entre 0 e 1 aqui, ó. Tá? Então, aqui está exatamente no 0,5. Beleza? Então, é isso que a gente está tratando aqui. Ou seja, meio é exatamente a metade. E o seno e o cosseno do 45 é exatamente raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Então, vamos à nossa aula de hoje, função seno e função cosseno. Se a gente tem alguma mudança, se a gente tem alguma operação que dá para a gente fazer nessas funções, e como que isso pode facilitar
a nossa vida, tá bom? Como cálculo de função. Eu quero que você preste atenção em uma coisa interessante, que como que surgem as funções seno e a função cosseno. Ela surge a partir desse gráfico que a gente já sabe ali, ó. Ou seja, desse nosso ciclo trigonométrico. Professor, ver se eu consigo abrir aqui para vocês. É o seguinte, ó. Se você imaginar, então, que um ponto desse aqui, qualquer ponto desse, eu posso subir ele, ou seja, eu posso andar com ele aqui em cima dessa linha, tá? O que vai acontecendo com esse seno e com esse cosseno aqui? O que vai acontecendo com ele é que ele vai mudando aqui, tá certo? Ou seja, vai mudando o tamanho aqui, ó. Então, esse tamanho vai variando aqui, tá certo? Assim também como o seno também vai variando. Então, isso vai formando o quê, professor? Isso vai formando exatamente um gráfico. Então, a gente vai ter um gráfico que ele começa em certo ponto, e ele vai fazer isso, ó, tá? A gente chama isso de senoide, tá? Quando seno. E quando cosseno, como que a gente chama? Olá. Quando seno, a gente... Cosseno. Não, é senoide também. É só uma brincadeira de professor de matemática, ó. Porque, o que é senoide? Senoide é o modelo dele, é essa cobrinha que ele faz, tá bom? Mas o seu foi legal, foi seno mesmo. Alguém falou cossenoide na aula, numa aula anterior, quando eu fui dar essa aula. Então, a senoide, que significa o quê? Significa exatamente esse símbolo, essa cobrinha que ele forma aqui, tá certo? Esse vai e volta dele. Então, nós temos algumas coisas interessantes para a gente observar, que é como esboçar esse gráfico, ou seja, como que esse gráfico ali aparece para a gente, que é a intenção da nossa aula de hoje, falar sobre exatamente a ideia do gráfico. Então, para isso, o professor vai colocar alguns arcos para vocês, algumas ideias gerais, que são ideias notáveis. Então, primeira intenção de todas aqui é entender sobre seno e entender sobre o nosso cosseno. Deixa eu só ver se eu encontro aqui nos meus arquivos um objeto. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. É que eu vou ter que reinstalar de novo. Não... Ok. Na próxima o professor mostra para vocês. Então, primeira coisa que eu quero mostrar para você aqui é o seguinte. Os valores gerais aqui. Ou seja, aqui em cima é 90 graus, certo? Aqui é 180 graus. E aqui é 270. E aqui é o nosso 360 graus. E também é o nosso 0 graus aqui, tá? 0 grau ou 360 graus. A gente pode chamar isso aqui também de valores em relação a π. Então, aqui é 0π, né? Ou 2π, no caso, que dá uma volta inteira. Aqui é π sobre 2. Ó, π sobre 2. Aqui é π, que é o 180 graus. 180 graus vale π. 270 aqui é 3π sobre 2, porque é 1,5, entendeu? 1π mais a metade de π. 1,5. É 3 sobre 2. É 1,5, tá bom? E aqui, no caso, vai dar 2π, que é uma volta inteira. Então, a gente vai utilizar inicialmente esses valores de π, tá? Para a gente colocar os resultados aqui dentro desse ciclo trigonométrico. Então, o professor quer mostrar para você a primeira coisa aqui, período, como que isso aparece. Então, o período total, ou seja, do início até o final, ó, escreve aí na sua apostila, ó, período é igual a 2π, tá? O período é igual a 2π, que é exatamente os nossos 360 graus. Então, imagina que essa voltinha aqui, ó, e essa outra aqui, a gente pudesse dobrar ela, ou seja, esse pedaço aqui vai encontrar com esse. Então, se a gente fizesse uma secção aqui, ó, e dobrasse ela, ela ficaria o quê? A espécie de um círculo, tá? Então, imagina aqui que a gente tem algo parecido com um círculo aqui, então, tá? Então, se você puder pegar esse pedaço e dobrar para de cá, você tem exatamente um círculo. Deixa o professor fazer isso para você ficar mais
mais prático, né? Mais fácil, mais bonito. Vou pegar aqui. Isto. Deixa eu colocar ele aqui. Isso, eu vou pegar metade aqui, depois eu pego a outra metade. Essa aqui é uma metade, né? Um pedacinho daquele, como se fosse a parte que estivesse descendo ali. Tá? E aí eu posso também pegar a segunda parte dele e colocar aqui na frente. Olha que interessante. Ó. Então, de certa forma, o que a gente tem no gráfico é isso daqui, ó. Tá? O que a gente tem no gráfico é exatamente isso daqui. Uma continuação, tá? Uma continuação dessa circunferência. Mas realmente o que você geralmente faz é isso daqui, ó. Tá? O que você geralmente faz é isso daqui. Tá? Ou seja, ela fica uma na lateral da outra aqui, ou seja, fica do mesmo tamanho aqui. Tá? Então imagina o professor usar isto. Então é um círculo, uma circunferência, e que você faz ela ficar assim. Por quê? Porque você acaba considerando o período ou o valor completo, que vai aqui de 0, ó. Deixa eu só descer um pouquinho mais, que eu quero que apareça essa linha aqui. Deixa eu descer um pouquinho mais esse também. Aqui. Isso. E aqui também. Beleza. Então aqui, ó, começa em 0, ó. Nós estamos aqui falando de seno, tá? Então, gráfico do seno. Gráfico do seno. Começa em 0. Nós vamos passar pelo 180, que é onde faz a curva, ó. Onde muda o sentido, tá? Onde vai mudar o sentido. Então, esse aqui é 180 graus, aqui é 0 graus. Aqui é 180 graus. E, por último, aqui nós vamos ter o nosso 360 graus. No intervalo de cada um desse aqui, você tem determinados valores. Então, aqui você tem entre 180 e 360 graus, você tem exatamente aqui o valor de 3π sobre 2. Então, 3π... Isso seria 225? Isso aqui seria 270, ó. 3π sobre 2. Ah, tá. Tá? 1,5, ou seja, uma volta e meia. É 1π/2, né? Que aqui está sentindo dar 1π, então mais metade de π. E aqui tem 90 graus, ó. Aqui tem exatamente 90 graus. Então, o que estava desenhado aqui, a gente transferiu para cá agora para exemplificar. Então, aqui tem 90 graus. Então, aqui tem 90 graus. Aqui tem 270 graus. Então, deixa eu colocar aqui em graus. 270 graus. Ô, prof, agora, por que seria 3π/2? Porque 3π/2? Porque ali o período ele é 2, né? Não é 2π? 2π, isso mesmo. Mais meio. Seria 2π dividido por 2, não seria? 2π dividido por 2 é 1π, é 180. 3π dividido por 2 dá 1π/2. Então, ó, pensa aí comigo. De 0 a 90 é meio π, certo? Uhum. Metade de π. Metade mais metade dá 1π. Então, 180 é 1π. Então, aqui é 1π. Mais metade dá 1π/2, ó. Então, aqui é exatamente 1π/2. Tá? E por que o senhor tinha colocado 3π/2 ali? Não, 3π sobre 2. 1π/2. 3 sobre 2 não é exatamente 1,5? Sara, seja bem-vinda. Boa noite. Estamos na página 9, Sara. Estamos falando sobre função seno e função cosseno. Então, quando você tem R$3 dividido por 2 pessoas, você tem 1,5. E no fim aqui nós temos 2π. Então anota aí 2π aqui no final. Tá? 2π. Agora o professor vai mostrar para você como que você pode esboçar esse gráfico, ou seja, como que eu posso fazer o gráfico, já que a ideia nossa hoje é construir esse gráfico que o professor colocou aqui para vocês. Tá bom? Então, o geral da ideia da nossa aula de hoje é exatamente você construir esse gráfico aqui, colocando os valores certos e colocando as distâncias
colocando as distâncias certas, tá bom? Deixa só o professor ver se eu troco aqui o fundo dele. Deixa eu ver aqui, formatar tela de fundo. Vamos ver aqui se tem quadrado. Opa, aí, agora sim. Tá. Vamos deixar esses quadradinhos aqui, a gente fica mais fácil para a gente colocar os valores do nosso gráfico. Então, o primeiro gráfico que a gente vai construir aqui é o gráfico 2 seno de x. A gente vai ter ele também na tarefa, então a gente já vai estar fazendo um pouco da nossa tarefa, tá? Deixa eu só limpar aqui. Vamos usar a borracha aqui, limpar a tela. Ok. Arthur, boa noite, seja bem-vindo. Tudo bom? Boa noite, professor. Tô aqui faz tempo. Nem te cumprimentei, foi mal. Você descobriu porque o Ixi, eu professor tô aqui desde as... tava animado ali. Antes das 9. Ah, então tá Achei que bom. você tinha me visto. Que bom, seja bem-vindo. Mentira! Esse menino é mentiroso, chegou agora. Chegou agora, Yasmin. Yasmin te denunciou aí, ó. Deixa ela. Então vamos lá. O professor vai esboçar aqui alguns gráficos com vocês. Então, vamos começar aqui. E para a gente tentar imaginar cada um desses valores, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, sempre você tem que olhar o seguinte, ó, como que a gente faz para construir um gráfico, professor? Como que a gente esboça esse gráfico? Da forma que o professor acabou de mostrar para você ali, tá? Então, vamos lá. Esboçar o gráfico y, deixa eu pegar aqui uma caneta, né? Senão não dá para escrever. Y igual a 2 seno de x. A gente vai ter esse exemplo aqui na letra B da número 1. Mas aí depois, quando a gente for resolver as questões, a gente volta a falar sobre ele de novo. Então, ó, o que é 2 seno de x? Para a gente esboçar esse gráfico, então nós vamos utilizar os valores que a gente conhece. Professor, quais são os valores que a gente conhece? A gente conhece o valor de 0, de π sobre 2, que é o nosso 90 graus. Desculpa, π sobre 2. A gente também conhece o valor de π. A gente conhece de 3π sobre 2, que foi o 270 graus. E o 2π, que é uma volta inteira, tá? Então, aqui de 0 graus, aqui de 90 graus, tá? Vamos lá, 90 graus. Aqui de 180 graus. Aqui de 270 e aqui de 360 graus. Então, nessa primeira vez, agora o professor vai colocar os graus ali do lado. Nas próximas eu não vou colocar, a gente vai só usar esses graus em radianos do jeito que está aparecendo aí pra gente. Deixa eu só usar a borracha aqui. Eu quero que esse π fique um pouquinho menor, porque ele é dessa linha aqui. Então, π. Isso. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver, tem alguém chamando aqui. Só um minutinho. Aí, Sheila. Sheila, seja bem-vinda. Boa noite. Entrando ainda aí. Ó, 0 graus. Aqui é 90 graus, tá? Estou colocando essa primeira vez agora, mas da próxima eu vou colocar mais um. Então, 0 grau, 90 graus. Aqui é 180 graus. Aqui é 270 graus. E aqui é 360 graus. Isso daqui equivale ao quê? Equivale àquele círculo, tá? Imagina que a gente tem aqui um... Deixa eu pegar um círculo aí. Deixa eu pegar um círculo aí. Deixa eu fazer esse aqui ficar bonitinho. Isso. Então, imagina esse círculo aqui, ó. E aí, nesse círculo, a gente tem quem? A gente tem aqui, ó, o 0 graus aqui, 0. Aqui é 90, né? Lembra lá, então, na linha aqui de cima, 90. Aqui é 180, então lembra que aqui tem uma linha aqui, ó, que atravessa aqui de um lado para o outro, que aqui é 180 graus.
e aqui é 270, e aqui é 360, porque é uma volta inteira. Tá? E todos esses valores têm o quê? Aqui é π sobre 2, ó. Π sobre 2, aqui é π. Aqui é 3π sobre 2. Por quê, professor, 3π sobre 2? Porque é 1,5, ó. Já tem 1π mais metade de π, então aqui vai dar 1,5 de π, e aqui vai dar 2π. Tá? Então, metade, metade. Então, cada pedacinho desse aqui é uma metade, tá? É metade de π. Como aqui o seno está multiplicado por 2, então a gente vai fazer exatamente isso. Quanto que é o seno de 0 graus? Então, vamos lá, vamos calcular lá quanto que é o seno de 0 graus. Quando você olha o seno de 0 graus, ele é zero mesmo, tá? Ele é zero. Quanto que é o seno de π sobre 2? Ou seja, o seno de 90. A gente já sabe que o seno de 90 é 1. Ó, aqui é 0, aqui é 1, aqui é menos 1, e aqui é exatamente menos 1. Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui certinho. Deixa eu colocar aqui certinho. Isso. Aqui é 1, 1, menos 1, menos 1. Tá? Do jeito que a gente faz o plano cartesiano. Quando a gente está falando de seno, a gente está falando dessa linha aqui, ó. Dessa linha aqui. Tá? Então, imagina aqui que nessa linha aqui você tem algo apontando aqui, ó. Conforme os ângulos vão crescendo, ó, esse aqui vai apontando para lá, ó. Certo? Ó. Então, ó, em 0 graus, vale no zero aqui, vale 0. Em 15 graus, vale um pouquinho mais. Em 30 graus, vale metade aqui, ó. Em 45, raiz de 2 sobre 2. Em 60 graus, vai valer raiz de 3 sobre 2. E assim sucessivamente, até chegar aqui no 90, que vale exatamente 1. Quando o seno é negativo, no caso aqui, ó. Então, aqui, 90 vale exatamente 1. Π, aqui vai valer 0 de novo, ou seja, porque vai diminuindo de novo, ó. Ele vai apontando exatamente para aquela retinha ali, ó. Tá? Então, a gente está falando dessa distância aqui, que vai de 0 até 1, ó. Entenda aqui, ó. A gente está falando de 0 até 1. Então, vai apontando para cá, para essa setinha, até que a gente chegue aqui em 180, que é 0 de novo. Então, 180 é 0 de novo. Agora, as partes de baixo aqui, ou seja, 3π sobre 2, que é a parte inferior aqui, vai ser menos 1. Por que vai ser menos 1, professor? Porque ele continua apontando ainda para essa distância aqui verdinha, ó. Então, ele vai continuar apontando para cá, ó, vai descendo, 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 até chegar aqui, ó, no 270, que é o 3π sobre 2, que é menos 1. Então, tem o menos 1 aqui. E aqui ele vai subindo de novo, ó. Ele vai voltando, vai retomando de novo os valores, tá? Porque lembre, aqui embaixo está mais distante do zero do que aqui, né? Então aqui está mais próximo do zero, ou seja, mais próximo dos valores positivos. Então até chegar aqui novamente no 360, que é 2π, que é 0 novamente. Beleza? Então é esse gráfico aí que nós vamos fazer. Posicionar então uma reta aqui. E na nossa reta nós vamos colocar esses valores. Então, como eu tenho 2 multiplicando por cada um desses valores aqui, então eu vou fazer exatamente isso. Ó, agora aqui nessa segunda... Então, esse aqui é o seno de x. Anota aí. Mas eu não quero seno de x. Eu quero 2 vezes o seno de x. 2 vezes o seno de x. O seno de x é 0, 2 vezes o seno de x vai ser 2 vezes 0. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes o seno de x, aqui no caso do 90, é 1. Ou seja, do π sobre 2 é 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Olha aí que simplesinho, tá? Esse aqui que a gente vai ver hoje. É exatamente isso aqui que a gente já está fazendo. Ó, 2 vezes 0 é 0 de novo. Então, aqui vai dar 0 de novo. Então, isso aqui a gente está falando de seno, tá bom? Agora, 2 vezes menos 1 dá menos 2. E aqui 2 vezes 0 vai dar 0 de novo. Tá? Então, eu vou pegar cada um desses valores aqui, ó. Desse, desculpa aqui, esse daqui, esse daqui, desse e desse. E vamos formar um gráfico aqui. Então, o primeiro gráfico nosso é y é igual a 2 seno de x. Então, vamos fazer o nosso gráfico aqui.
Então, a gente teve 0, teve menos 2 e mais 2. Então, vamos colocar aqui. E aqui foi o valor 0, ó. Foi aqui o valor 0. Vamos contar aqui 1, 2. Vamos colocar aqui em cima 2. Tá? Ou seja, cada duas partezinhas dessa aqui vale 1. Aqui é o nosso termo 1. Tá? Para baixo aqui é o nosso termo menos 1. E aqui menos 2. Beleza. Então, eu fiquei com todos os valores aqui agora. Ele inicia em 0, então ele tem um pontinho aqui no 0. Um pontinho aqui, exatamente no 0 aqui. Depois, o próximo, ele vai ter no ponto 2. Mas quem vai ser 2, professor? Agora você vai precisar de fazer a linha aqui, ó. Essa linha que vai para cá, ó. Ela é o período, tá? Esse aqui é o período, que o professor estava explicando lá no início. Então, o período aqui você tem... O período aqui você tem distâncias iguais, ó. Então, vai de 0 a 90, ou seja, de 0 a π sobre 2. Então, aqui é π sobre 2. Depois é π. Tá certo? Depois você conta aqui a mesma distância. Ó, tudo a mesma distância, ó. Mesma distância. Aqui é 3π sobre 2. 3π sobre 2. E a gente acaba aqui, ó, em 2π. Tá bom? A gente está falando exatamente dessa curva aqui, ó. Ao invés de colocar a circunferência assim, eu vou colocar na forma de um gráfico. Na forma da senoide. Deixa eu perguntar. Arthur, você viu a resposta da Yasmin sobre senoide? E quando é cosseno, qual que é a resposta do cosseno? É coçando, já falei. Não. Vamos ver. Você ouviu, Arthur? Eu não lembro, não. Ah, você tem toda a razão, viu, Yasmin? Ele não estava mesmo não no início. Eu tava Isso, assim, não, rapaz. foi bem no comecinho, continua sendo senoide, viu, Arthur? Só para tirar aí a dúvida aí. Não é cossenoide, não, nem é cossano. Mas eu gostei que a Yasmin decorou o cossano da semana passada. É interessante aquilo, que você tem que estar na mente. Vamos lá. Então, ó, quando é π sobre 2, professor, quando é π sobre 2? Quando é π sobre 2 é exatamente 2, ó. Então você vai fazer o gráfico aqui, ó. Vamos lá, ó. Pontinho. Olha lá, pontinho. Pronto, pontinho aqui. Depois, ó, π deu 0. Então lá no π deu exatamente na altura 0. Então, pontinho aqui também. Tá bom? O 0 deu 0. O π sobre 2 deu 2. O π deu exatamente 0. Então tá aqui. Tá o 0 aqui. Agora, o 3π sobre 2 deu menos 2. Então, 3π sobre 2 deu menos 2. Então, desce. Tá? É aqui. E aqui, a gente vai fazer isso. Ó. Juntou, ponto aqui. E depois, em 2π, deu 0. Então, dá 0 aqui em cima. Tá bom? E agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai traçar esse gráfico. Tá? Então, a ideia que a gente tem aqui é a seguinte. Que ele começa e ele traça esse gráfico. Então, vamos subir aqui, ó. Subiu. Agora a gente desceu. Olha que bonitinho. Tá? E aqui a gente sobe ele de novo. Tá bom? Beleza. Perfeito. Ó, muito bom. Então, é isso daqui que acontece quando você calcula 2 seno de x. Tá? A gente já respondeu aqui, no caso, a letra B também, do exercício 1, tá? Então, o exercício 1 fala que para a gente calcular 2 seno de x. Agora, a gente vai fazer, como exemplo também, seno de 2x, tá? Então, como que a gente pode fazer seno de 2x? Então, existe aqui uma ideia geral dessa ideia de seno 2x, ou o professor pode fazer... Deixa eu ver aqui um negócio aqui que eu vou um pouquinho mais longe com vocês. Deixa eu mostrar algo para vocês aqui. Nossa próxima aula é o quê? Números complexos. Nossa próxima aula é números complexos.
Deixa eu ver se eu faço uma de cosseno. Vamos fazer uma de cosseno, que a gente vai um pouquinho mais longe. Da gente ocupar só fazendo o seno, a gente pode fazer uma do cosseno. Ok. Então, vamos fazer a do cosseno e aí pensando agora na linha de baixo. Tá? Eu quero que você pense nessa linha que tá aqui embaixo. Deixa eu colocar ela de vermelho. Ó, a linha do consono, né, Yasmin? A linha do cosseno é essa linha vermelha aqui, ó. Essa linha vermelha. Então, o cosseno de 0, que é 1, ó, ele tá bem aqui, ó. Porque ele aponta agora para baixo, ó. Ele aponta para baixo. Então, o cosseno ele é sempre assim, ó, apontando para baixo. Porque ele é a relação das distâncias daqui de baixo. Ou seja, que vai de 0 até 1. Então, quando ele está aqui exatamente no 0 aqui, ele vale 1. Então, ó, o cosseno, ele é 1 aqui. Quando o cosseno chega em 90 graus, ele é 0. Tá? Porque ele estará apontando para baixo. Tá bom? Professor, eu gostaria mesmo que você entendesse isso daqui, porque quando você entende isso daqui, do ciclo trigonométrico, você entende a trigonometria. Tá? Esse é o princípio básico. Não adianta decorar, tem que entender como que é feito. Então, deixa o professor colocar aqui para você a diferença entre eles. Ó. Então, imagina aqui que você tenha o seno. Então, imagina que esse aqui seja o nosso seno. Em 0 graus, o seno é 0. Em 90 graus, o seno é 1. Em 180 graus, o seno é 0. E em 270, o seno é menos 1. E agora eu vou fazer aqui o cosseno para você. Eu vou fazer aqui o cosseno, vamos lá. Cosseno. No cosseno, em 0, ele é 1. Tá? Em 90 graus, ele é 0. Em 180, ele é menos 1. E em 270, ele é 0 de novo. Tá vendo? É isso aqui que você tem que entender. Por isso que a gente fala que o seno é aquele cara que está acordado. Tá? Ele é positivo aqui em cima. E o cosseno é o cara dormindo. Ele é positivo aqui, ó, do lado de cá. Porque antes da parte 0, ele é tudo positivo. Depois da parte 0, ele é tudo negativo. O seno é o contrário. Antes da parte 0 para cima, que ele é positivo. E para baixo, que ele é negativo. Então, se você decorou na aula passada que o seno é um cara acordado, deixa eu colocar aqui. O seno é aquele cara acordado aqui. E o consono é aquele cara que está dormindo aqui, ó. Dormindo, ou seja, ele é mais do lado de cá. Você compreende isso daqui que a gente está falando agora. Então, vamos lá. Vamos para o cosseno. A gente vai fazer essa mesma conta aqui, só que y agora é 2 cosseno de x. Então, eu vou estar multiplicando esse cosseno de x por 2. E vamos ver o que vai dar agora para a gente. Deixa o professor apagar aqui, então. Deixa eu apagar aqui alguns valores. Isto. Beleza. Então, agora eu vou ajustar ele para ser do cosseno, tá? Deixa eu pegar aqui. Vou apagar aqui também. Agora ele vai ser do cosseno. Como ele é do cosseno, aqui vale 1. Aqui vale menos 1. Aqui vale 0. E aqui vale 0. Isso é para o cosseno. Tá bom? Exatamente para o cosseno. Desculpa. Então, vamos fazer esses cálculos aqui, ó. Primeira coisa, então, y é igual, ó, y é igual a 2 cosseno de x, tá? 2 vezes cosseno de x. Quando for 0 graus, quando for 90 graus, que é π sobre 2, tá? Quando for 180, que é π, quando for 270, que é 3π sobre 2, e quando for 2π, tá? Que é uma volta inteira. Então, quando isso acontecer, ou quando isso daqui acontecer. Quando for 0 graus, a gente sabe que o cosseno é 1. Então, cosseno de x, ó,
essa primeira parte aqui, então a gente vai fazer cosseno de x. Cosseno de x. E o segundo aqui a gente faz 2 vezes esse cosseno de x. Aqui vai ficar 2 vezes o cosseno de x. Então, cosseno de x quando é 0 é 1. Cosseno de x quando é 90 graus é 0. Ó, lá em cima é 0. O cosseno aqui é 0. Porque essa linha vermelha aqui de baixo que a gente está olhando. Quando for 180, é do lado de lá, ó, ele está lá já. Ó, a linha já passou, aqui é 0, e ela está no mínimo dela, ou seja, que é menos 1. Então, quando for 180 aqui, ele é menos 1. Quando for 270, ele é 0 de novo. E quando for 360, ele é 1. Agora eu vou fazer aqui a relação 2 vezes esse valor, porque a gente está falando de 2 vezes cosseno de x. Então, como eu tenho 2 vezes cosseno de x, vai ser 2 vezes 1, que é 2. Ó, 2 vezes 1, que é 2. 2 vezes 0, que é 0. 2 vezes menos 1, que é menos 2. E 2 vezes 0, que é igual a 0. E 2 vezes 1, que é 2. Pronto. Então, agora a gente tem já todos os resultados aqui colocados. Nós vamos fazer o nosso gráfico agora. Então, esse gráfico aqui é o gráfico de y é igual a 2 seno de x. E a gente vai fazer agora y é igual a 2 cosseno de x. Vamos ver como que é a diferença dos gráficos. Se tem diferença ou não tem. Então, vamos fazer esse gráfico aqui, então. Vamos colocar aqui o elemento 0. Tá? Então, aqui está o nosso 0. O próximo é 2 e menos 2. Então, vamos subir aqui, ó. Subir aqui, ó. E aqui. 2. Aqui 1. Aqui menos 1. Aqui menos 2. Certo? Então, a gente tem exatamente essa distância aqui. E andando aqui para frente, ou seja, andando nessa direção, nós vamos ter as distâncias que a gente está falando, ou seja, o período dessa função. E o período dessa função vai de 0 a 2π. Então, ali eu tenho 0. Aqui eu tenho π sobre 2. Aqui eu tenho π sobre 2. Agora, aqui eu tenho... Aqui eu tenho π. Certo? Agora o próximo aqui. Eu tenho 3π sobre 2. E aqui eu tenho 2π. Pronto. Então tem esses valores e eu vou ver quais deles que dá certo com cada um desses ângulos que eu tenho aqui, tá? Lembrando que aqui agora o professor não colocou mais 0, 90, 180, 270 e 360 não, porque a ideia aqui é que você decore isso, tá? 2π é 360, 1π é 180, a metade entre eles é 270, a metade entre 0 e 180 é 90. Tá? Quando o π era 0, o resultado foi 2. Então, o primeiro ponto é aqui, ó, aqui em cima, ó. Nosso primeiro ponto está aqui em cima, então. Tá? Quando o π era 0, o resultado de y deu 2. Quando o x era 90 graus, o resultado foi 0. Então, o pontinho vai aqui em cima. Ó. O resultado aqui é 0. Tá? Quando era π, ou seja, quando o x nosso era 180 graus, era π, então o resultado foi menos 2. Então, quando era π, ó, o resultado foi aqui embaixo, ó, menos 2. O resultado aqui, ó. Certo? E, novamente, quando π era 3π sobre 2, ou seja, quando x era 3π sobre 2, que é 270 graus, deu exatamente 0. Então, o ponto é aqui, ó. E 2π é exatamente 2. Então, professor, é que aqui no livro está marcando só até o 1 e o menos 1. O 1 e o menos 1? É. Uhum. Mas aqui a gente está fazendo 2 cosseno de x.
Ah, Tá? Esse aqui é cosseno de x. Você tá olhando qual? Você tá olhando qual, filho? eu tava olhando ali para esboçar o gráfico, na hora de esboçar o gráfico, só tem até um Ah, tá. númerozinho. Não, a gente tá resolvendo as nossas questões ainda não. O primeiro aqui deu certo, porque o exercício que eu tinha pego aqui deu certo de bater com o de vocês. O do seno aqui em cima, tá? O do seno aqui em cima. Uhum. Mas daqui é do cosseno. Esse aqui não tá nessa primeira parte, não. Tá lá na segunda parte, lá na frente. Tá no segundo exercício, tá bom? É. Então, como que vai aparecer o cosseno? Professor, como que aparece o cosseno? O cosseno aparece aqui em cima, ó. Ele é daqui, ó. Então, ele vem aqui, certo? Ele vai fazer uma curva aqui e ele vai começar a aparecer aqui, ó. Desculpa aqui. Gosto de completar aqui, deixa eu desativar ele aqui. Tinta em forma. Ó. Então ele vai sair dali e vai fazer uma curva aqui. Tá bom? E ele vai continuar subindo aqui, ó. Então, nosso gráfico do cosseno, ele é bonitinho dessa forma aqui. Tá bom? Aqui tem uma curvinha. E aqui para baixo tem um pontilhado. Para cá também tem um pontilhado. Pronto. Beleza. Então, o cosseno aproximadamente é essa ideia, ou seja, o cosseno ele começa lá em cima, tá? E ele acaba lá em cima também. Qual que é a diferença deles, professor? Quando você multiplica ele por 2, olha o que ele faz. Ele aumenta aqui, ó. Tá vendo? Aqui o 2 aqui também ele aumentou, ó, ele foi aumentado para cima também. Aqui também foi aumentado. Quando você divide ele, o que acontece com ele? Ele fecha aqui, ele fica menorzinho. Quando você divide ele por meio, ele fica menor ainda, ele fica metade, fica bem pequenininho aqui, ó. Mas ele continua o mesmo período. Então, existem algumas características para você fazer o quê? O período ficar menor ou o período ficar maior. Tá bom? Existem algumas características aqui para a gente fazer isso. Então, dito essas partes aqui que o professor mostrou para vocês, é importante, então, a gente entender do que a gente está falando. Então, só revisando aqui, ó. 0 graus, 90 graus, que é esse, ó. 90 graus. Aqui é 180 graus. Aqui é 270 graus. E aqui é 360 graus. Pronto. Então, aqui a gente tem todos os ângulos possíveis que nós utilizamos aqui para construir esse gráfico. O y igual a 2 vezes cosseno de x deu exatamente isso daqui. Então, não esquece, tá? Não esquece. Em qualquer prova, em qualquer trabalho que você for fazer, se você está falando de cosseno de x, ou seja, é uma função, você vai usar o 0 até 2π. Só não vai usar o 0 até 2π se ele falar assim, ó, a função tem período, exemplo, ó, um exemplo aqui, ó. A função tem período de 1π, exemplo, 1π. Então, ela é daqui até aqui só. Então, tudo isso daqui vai ser formatado nesse intervalo aqui, tá? Então, ela começaria, olha como ela ficaria, ó, esse exemplo aqui, tá? Ela ficaria isso daqui, ó. Ó, ela vai começar aqui da mesma forma, tá? Vai começar aqui da mesma forma e vai acabar aqui da mesma forma, ó. Então, ela acaba aqui. Só que ela tem que passar e ela tem que inverter aqui, ó. Ou seja, ela vai fazer esse mesmo movimento, só que nos intervalos. Então, a gente vai ter aqui e aqui também, ó. A gente faria assim, ó. Ó, se o período fosse um só, tá? Um período é 1π, ó. Período é igual a 1π, tá? Então, ó, se o período fosse um só, a gente faria isso aqui, ó. Ó, passou aqui. Opa. Deixa eu colocar ela até aqui embaixo aqui.
Isto. Aí ela subiria. Tá bom? E fecharia aqui. Olha o que aconteceu. Quando eu mudo o período, eu mudo o tamanho dela, tá? O comprimento dela, certo? Quando eu multiplico ela por um número, eu aumento ela na largura dela. Então, presta atenção assim, ó. Entre 0 e 2 é a largura dela. Então, esse aqui é a largura. E esse aqui é o comprimento dele, tá? Para ficar mais simples, ficar uma linguagem mais simples para a gente. Tem outras ideias também que o professor queria passar para vocês, mas pelo horário, mas deixa eu só acrescentar um segundo exemplo aqui para você. Deixa eu acrescentar a letra verde, ó. Pi. Deixa eu colocar assim, ó. Ao invés de ser y é igual a 2 cosseno de x, eu vou colocar aqui y é igual a módulo do cosseno de x. Módulo do cosseno de x. Tá bom? O que é módulo, professor? Módulo não tem valores negativos. Então, aonde você tem aqui o resultado menos 1, ó, onde você tem o resultado aqui no caso, como eu coloquei cosseno de x, então, eu vou ter o seguinte, ó. Deixa eu puxar um pouquinho para o lado de cá. Isto aqui. Vamos apagar aqui. Ô, professor, só uma Oi, dúvida. pode falar, filho. Tem muito a ver com esse exemplo, não? Pode perguntar. No círculo trigonométrico do seno, na linha do seno, o 1 é em cima e o menos 1 é embaixo, né? Uhum, Ah, tá certo, então. Beleza. isso mesmo. Valeu. O seno ele é positivo aqui e negativo aqui embaixo. Tá certinho. 270 e nós temos o nosso 360 aqui. Como é cosseno de x, então a gente já sabe o resultado de cosseno de x, ó. 1, 0, menos 1, 0 e 1. Então vai ser 1, 0, menos 1, 0 e 1. Pronto. Só que eu tenho o módulo do cosseno de x. O módulo é o seguinte, não existe valor negativo para o módulo. Então ele sai dentro do módulo positivo. Então esse aqui é o nosso cosseno de x. E no módulo, que o professor vai colocar aqui agora, ó, módulo do cosseno de x. E no módulo do cosseno de x, a gente vai ter o quê? Vai ter 1, vai ter 0. Onde está menos 1, fica 1 de novo. Onde está 0, fica 0. Onde está 1, fica 1. Então, o que acontece agora, professor? Olha que fantástico isso aqui. Ó. A gente tem cosseno de x. Então, se é cosseno de x, a gente vai usar o 0 aqui. E o 1, que foi o máximo de valor que deu para a gente, foi exatamente esse 1 aqui. Vou colocar o número 1 aqui. E o mínimo deu menos 1 aqui, ó. Então, vamos colocar o menos 1 aqui. Então, 1, 2, 3, 4. 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. Então, menos 1 aqui. Quando a gente faz isso, ó, vamos fazer a distância aqui total. Então, eu tenho aqui, novamente, π sobre 2. Eu tenho agora aqui tenho π sobre 2. Eu tenho π. Eu tenho 3π sobre 2. E eu tenho 2π. Tá? Então, tem exatamente essas distâncias aqui. Beleza? Aqui. Dadas essas distâncias aqui, eu vou olhar aqui, ó. O 0, ele deu 1. Então, o 0 aqui vai sair daqui de cima mesmo. Então, pontinho aqui no 1. O 90 deu 0. Opa, então 90 é aqui, ó. Π sobre 2 é 0. O 180 deu 1. Opa, então aqui 1 aqui em cima de novo. O 270 deu 0. Então pontinho aqui embaixo.
e o 360 deu 1. Ó, lembrando que a gente está falando de módulo de cosseno de x. Deu 1 de novo. Então, 1 aqui em cima. Bom? Então, esse gráfico ele vai começar aqui embaixo. Ó, ele começa a partir daqui. Ele desce. Então, ao invés de ele continuar igual ele continua aqui, ele vai virar esse aqui para cima, ó, porque é módulo. Tá? Então, o módulo vai fazer isso aqui, ó, vai fazer inverter ele aqui, ó. Tá? Beleza? Aqui. Aqui. Bom? E aí ele sobe de novo aqui. Bom? Bem tranquilo, ó. Professor, por que isso aqui aconteceu? Ou seja, por que ele começou aqui em cima, nesse ponto, virou para cima e para cima de novo? Por causa do módulo, ó. Então, sempre que aparecer esse módulo aqui, os valores que eram negativos, que fazia ele virar uma senoide aqui embaixo, não tem mais. Tá bom? Então, aqui nós avançamos bem aqui na ordem da explicação do gráfico. Se tiver alguma pergunta, pode abrir seu microfone e fazer a sua pergunta, que é importante também. Não tendo, nós vamos para as nossas explicações aqui. Deixa eu pegar aqui. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira pergunta, então, aqui, que aparece para a gente é o seguinte, ó. Esboce no mesmo plano cartesiano os gráficos das funções dadas por... Então, ele quer que a gente faça no mesmo plano cartesiano esses gráficos aí. Vamos desenhar, então, nosso plano cartesiano aí, que vai de 1 a 2 e de 0 a menos 2. Deixa o professor limpar aqui o que a gente está fazendo. Vamos limpar aqui. Beleza, então vamos... primeira coisa que ele dá para a gente é essa tabelinha aí. Então, na tabelinha a gente nós vamos colocar os valores, tá? Disso daqui. Então, vamos aqui... A tabelinha nossa tem um x, que é 0, π sobre 2, o π, 3π sobre 2 e o 2π. Então, isso aqui é a nossa tabelinha. Dentro dessa nossa tabelinha, nós temos o seno de x, os 2 senos de x, que foi o que a gente respondeu agora há pouco, e o meio seno de x. Tá? Então, vamos fazer aqui para seno de x. Seno de x a gente já aprendeu que é 0, 1, 0, menos 1 e 0. Tá? Quando você faz 2 seno de x, ou seja, você multiplica isso por 2, nós fizemos também agora há pouquinho. À esquerda, a nossa tabelinha. Multiplica por 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes menos 1 é menos 2, ou seja, vai ficar 2 vezes menos 1, tá? E... O prof, coloca o número na frente que representa, para lembrar. Claro, é agora mesmo. Então, ó, vamos colocar aqui. Deixa eu trocar até de cor aqui. Ó, 2 que multiplica 0. 2 não, é 0, né? 0. 2 que multiplica 1 é 2. 2 que multiplica 0 é 0. Não, o senhor não entendeu. Tô falando do 90, 180 graus. Ok, coloco também. Coloco também. 2 vezes menos 1, menos 2. E 2 vezes 0 é 0. Aqui é 0 grau. Aqui é 90 graus, que é π sobre 2. Ó. É só lembrar que o π vale 180 graus. Tá bom?
π vale 180. Aí o resto você tem por inferência. Aqui vale 180 graus. Aqui vale 270 graus. E aqui vale 360 graus. Porque é 2 vezes π, ou seja, 2 vezes 300, 180, que dá 360. Aqui, por último, o que ele coloca pra gente aqui? Ele coloca por último aqui meio seno de π. Esse meio seno de x aqui, ele é o seguinte. Metade desse valor aqui. Então, metade do seno de x. Metade de 0 continua sendo 0. Metade de 1 é meio, ou seja, 0,5. Ou meio, tá? Pode colocar aqui meio, tá? Deixa eu colocar aqui. Meio. Que é a mesma coisa que 0,5. Aqui, metade de 0 é 0. Metade de menos 1, então menos meio, que é menos 0,5. E aqui metade de 0, que continua sendo 0. Agora a gente vai fazer sobre o mesmo gráfico todos esses valores aqui. Então nós temos aqui que vai de 2 a menos 2. Vamos escolher um ponto para 0 aqui. E vamos colocar que aqui é o ponto 1. E aqui é o nosso ponto 2. Vamos ver aqui. 2, 2. Aqui é o nosso ponto 2. Então aqui é 2. Aqui é 1. Agora para baixo aqui é menos 1. E para baixo aqui é menos 2. Prontinho. Quando o x é 0, a gente vai fazer aqui, agora para frente aqui, ó, aquela linha, tá? Nós estamos respondendo a questão de número 1, letra A, B e C. Tá bom? Letra A, B e C. Esboce o gráfico cartesiano. Estamos na página 9. Então, o A, ele pede seno de x. O B, ele pede 2 seno de x. E o C, ele pede meio seno de x. Tá? Metade do seno de x. Pronto. Então, vamos colocar os valores que a gente tem aqui, então. Professor, só esticar ele um pouquinho mais aqui. Isso, vamos esticar ele um pouquinho mais. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, aqui. Π sobre 2. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ficar π. Aqui vai ficar 3π sobre 2. Aqui vai ficar 2π. Beleza. Agora, como a gente vai começar pelo seno de x, vou fazer ele de vermelho, tá? Vou fazer ele de vermelho, pegar o vermelho aqui. O seno de x, quando era 0, era 0. Então, um pontinho aqui em cima do 0. Quando era π sobre 2, deu 1. Então, quando era π sobre 2, ó, o valor deu exatamente 1. Então, pontinho aqui no 1. Quando era 180, deu 0 de novo. Então, deu 0 aqui. Quando era 270, deu menos 1. Então, 270 deu menos 1. Ou seja, quando era 3π sobre 2, deu menos 1. Deixa só para eu passar esse carinha de baixo aqui para cima ali, para ele parar de atrapalhar a gente aqui. Vou só colocar ele aqui em cima. 3π sobre 2. Então, isso deu exatamente menos 1. Pontinho aqui, ó. E quando era 2π, deu 0 de novo. Então, 0 aqui. Então, nosso gráfico aqui vermelho, que é o primeiro, que é seno de x, ele vai passar por aqui. Ele vai descer. Ele vai descer mais um pouquinho. Ele vai passar por aqui.
e ele vai subir. Beleza? Olha que gráfico bonitinho. Bom, pequenininho, valor de 1, beleza. Agora a gente tem duas vezes esse valor. Vou fazer isso com um azul, tá? Duas vezes esse valor, ele vai chegar aqui, ó. Quando é 0 graus, ou seja, quando é 0, pi continua sendo 0. Então tem um pontinho aqui em cima também. Quando é 90, eu tenho 2. Ah, então o 2 vai ser lá em cima, ó. Vai ser aqui em cima, ó, pontinho aqui. Quando é 180 é 0, tá o 0 aqui também. Quando é 270, ele é menos 2. Opa, então menos 2 vai vir aqui embaixo, ó. Menos 2. E quando é 360, ele é 0 também, então tem o 0 aqui. Agora eu vou fazer esse gráfico aqui com essa linha azul. Olha como que vai dar diferença agora. Tá? Então, existem algumas indicações para a gente fazer exatamente esse gráfico dessa forma. Tá? Olha que legal que ele ficou aqui. Agora, o professor vai colocar ele também o seguinte para você. Meio seno de x. E para meio seno de x eu vou usar esse amarelo aqui. Quando era 0, continua sendo 0. Quando era 90, deu 0,5, ou seja, deu metade. A metade está bem aqui, ó. Quando era 180, deu 0 de novo. Então, 0 aqui. Quando era 270, deu menos meio, então metade está aqui, ó. Se aqui é 1, aqui é metade de 1. E quando 360, deu 0 de novo. Então, deu 0 aqui. Então, aqui a gente vai fazer exatamente isso daqui, ó. Ó. Sai tudo do mesmo ponto, mas ele não sobe muito. Tá? Então, eu vou chegar no 0 aqui. Vai passar aqui no menos meio. E vai subir aqui. Bom? Então, y é igual a meio seno de x. Com o azul, a gente fez y é igual a 2 seno de x. E com o vermelho, nós fizemos que y é igual a seno de x, tá? Tudo no mesmo gráfico, e é dessa forma aí que ele aparece pra gente. Beleza? Bem bonitinho, bem legal de fazer. Deixa o professor apagar esse menos 2 aqui, que não precisa ele estar aqui, não. Isto. Beleza. Então, esse aqui foi nosso exercício 1. Perguntas, por favor. Bem tranquilo. Bem tranquilo? De boa. Uhum. Beleza. Yasmin, entendeu? Tranquilo? A Sara tá indo aí? Sara, boa noite, Sara. A Sara saiu, professor. Sara saiu. Sara tá cansada. Ela fala, professor, essas aulas da noite, depois eu posto lá para você. Beleza. Então vamos lá. Eixa, deu para entender essa questão número 1? Tranquilo, prof. Tranquilo. Ok. Então nós vamos para a nossa questão de número 2. Eixa, lê para o professor a questão número 2. Por favor. Esboce no mesmo plano cartesiano os gráficos das funções dadas por A, f de x igual a cosseno x e B, g é igual a cosseno de 2x. Perfeito. Então, cosseno de 2x agora. Então, nós vamos fazer primeiro esse valor e aí nós vamos encontrar. Vamos lá. Deixa eu... Vou limpar aqui, pode limpar aqui, tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Então, fazendo o nosso gráfico aqui, para a nossa questão de número 2, a gente vai ter o seguinte, ó. F na letra A,
nós temos f de x é igual a nosso cosseno de x. E na letra B, g de x igual a cosseno de 2x. Olha a diferença, né? Um é x, outro é 2x. Professor, qual que vai ser a principal diferença para a gente observar essas relações aqui? Tá? Então, quanto que vai dar cada um desses carinhas aqui? Então, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, no x, ele está falando que o período é de 0 ao nosso 360, tá certo? Aqui está multiplicando por 2 esse gráfico. Então, aqui você está multiplicando por 2 esse nosso gráfico aqui. Mas a gente vai fazer aqui, a gente vai entender como que vai aparecer. Então, vamos lá. Na nossa tabelinha, nós temos assim, ó, x, aí nós temos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Tá? Então, em 0, deu cosseno de x, deu 1. No 90 graus, o cosseno de x é exatamente 0. Eu vou fazer igual eu estava fazendo no anterior. Acho que fica melhor, mais didático. Dá para a gente pensar aqui. Então, em cosseno de x é 1. Π sobre 2 é 0. Π é menos 1. E 3π sobre 2, ó, 3π sobre 2 é 0 de novo. E aqui é 1 de novo. Beleza. Então, esse aqui foi o nosso primeiro, nossa letra A. F é cosseno de x. Agora nós vamos para o nosso segundo aqui. O que o segundo fala? A mesma coisa, ó. Onde x tem 0, tem π sobre 4, certo? Tem π sobre 2, tem 3π sobre 4 e tem π. Certo? Aí, quando ele multiplica por 2, ele fala que é o seguinte, ó. Aqui agora é 0. Aqui agora é π sobre 2. Aqui agora é π. Aqui agora é 3π sobre 2. E agora aqui é 2π. Pronto. É exatamente isso aqui que que Eu não aparece entendi isso pra aí não, gente professor. aqui. Não? Eu tô só copiando a tabelinha que a gente tem no livro. Sim, eu digo que eu não entendi por que ficou desse jeito aí, depois que multiplicou. Aqui é x e aqui é 2x. Ah, tá. É o seguinte, quando você multiplica por 2, você está multiplicando o tamanho do período, ó. Tá vendo? Ó? Aqui o período ia só de 0 até π, ou seja, é só daqui até aqui. Beleza? Então, eu tenho todos esses valores entre 0 e π, ó. Entre 0 e π, ou seja, entre 0 e 180. Aqui é 0 graus, lembra lá. Aqui é 90 graus e aqui é 180 graus, certo? Quando você multiplica por 2, ou seja, que aqui é 2x, você também tem um primeiro que é 0. Mas o segundo vai ser 2 vezes 45 graus, que vai dar 90. 2 vezes 90 graus, que vai dar 180. Tá vendo? Π é 180. 2 vezes esse valor, que é 135 graus, que vai dar 270. E 2 vezes 180, que vai dar 360, que é 2π. Tá bom? Então, você tem o dobro aqui. E aí, novamente, 0 graus vai dar 1.
para cosseno. Vamos lá. Esse cara aqui vai ser o nosso cosseno de 2x. Cosseno de 2x. Pensando nesse cara aqui agora. Entendeu, Arthur? Entendeu por que a gente multiplicou por 2 aqui? Por que aqui deu 0π sobre mais ou menos? Mais ou menos. Deixa eu só fazer uma questão aqui na lateral, então. Ó, ele deu aqui pra gente, na primeira, que x, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e 2π. Então, x vale 0, π sobre 4. Quando você faz duas vezes o x, você está multiplicando esse carinha aqui. Então, você vai multiplicar 2 vezes 0, continua sendo 0. Tá? Agora, 2 vezes π sobre 4, ó, 2 vezes π sobre 4, o que vai ser? Você cancela aqui esse 2 de cima, ó, com esse 4 aqui, ó, vai sobrar quanto? Vai sobrar só 2, ó. Certo? Então, vai dar π sobre 2. Bom, vamos continuar aqui, deixa eu fazer mais um aqui, ó. O próximo é π. Entendi. Entendeu agora? Isso, ó. Π sobre 2. Então, você vai multiplicar 2 vezes π sobre 2. Então, você vai cancelar o de baixo com o de cima, ó. Vai sobrar só π para você. Então, nessa terceira linha aqui, ó, vai ser exatamente π, ó. Por que 2x? Porque foi 2 vezes esse valor aqui. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Beleza. Agora, falando sobre cosseno, então, sobre os valores de cosseno. Temos, então, cosseno. Deixa eu botar aqui. Nós temos aqui cosseno de 2x. Ó. Cosseno de 2x. Aqui, então, vai ser cosseno de 2x é o quê? Cosseno desse valor de cá, ó. Esse cara de cá. O cosseno de 2x, ou seja, cosseno de 0, é 0. Cosseno de π sobre 2, que é 90 graus. Opa, desculpa aqui. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de π sobre 2, que é 90 graus, que é 0. Cosseno de 180, que é menos 1. Cosseno de 270, que é 0. E cosseno de 360, que é exatamente 1. Agora, ó, o que a gente vai ter aqui nos nossos dois gráficos? O que a gente vai ter nos nossos dois gráficos? Esse gráfico aqui, ele vai direto, ó, 0π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Esse gráfico de cá, que é o gráfico G de 2 cosseno de x, olha aqui, Arthur. A diferença é que aqui a gente vai passar por 0, por π sobre 4, π sobre 2, π sobre 2, π, π sobre 3 quartos e 3π sobre 2, 3 quartos de π, 3π sobre 2, e π e 2π. Ou seja, a gente vai passar por todas essas ideias aqui, tá? Passo a passo, um por um. Então, vamos fazer o nosso gráfico aqui que vai ficar bem fácil de a gente entender. Quer ver? Ó? Vamos desenhar ele aqui. Primeiro, então, o valor máximo que eu tenho é 1 e o valor mínimo é menos 1. Então, vamos colocar aqui o nosso valor máximo e o nosso valor mínimo. O do meio aqui é 0. O valor máximo, vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar ele aqui. Então, aqui nós temos 1. 2, 3, 4, 5 também. E aqui a gente tem menos 1. Beleza. Mais 1 e menos 1. Vamos colocar todos os valores que a gente tem aqui. Então, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, 0. Vamos lá. 0 está aqui. Aqui é π sobre 2. Agora, o próximo é π.
π. Depois do π vem o 3π sobre 2. 3π sobre 2. O próximo nosso é 2π. 2π. Mas observe uma coisa. Com esses valores aqui, a gente ainda não fecha o nosso gráfico. Ainda não fechamos o nosso gráfico. Então, o que a gente vai fazer aqui, professor? O que a gente vai trazer de mais valores aqui para a gente fechar todo aquele nosso gráfico que a gente estava querendo, ou seja, fechar aquela bolinha. A gente vai continuar aqui. Observe o seguinte, o que acontece aqui. Só vamos continuar aqui, adicionando valores até chegar a 4π. Tá? Então, 2π. O próximo valor vai ser 5π, vai ser 2π,5, né? 2,5π. Eu conto aqui 3, 1, 2, 3 aqui. 5π sobre 2 vai ser 2,5. Aqui vai ser 3π. Tá? 3π. Conta mais 3 aqui. 3,5, que é 7 sobre 2. 7π sobre 2, que é o 3,5. E aqui é 4π. Então, só observe o que Professor, Oi, pode falar. depois do 2π ele é o quê? É o quê mesmo? Que eu não tô dando pra ver. Desculpa, é 5π sobre 2. Ah, beleza. Tá? Eu quis fazer pequenininho para não atrapalhar depois, mas é 5π sobre 2. Tá bom? Então vamos agora fazer o nosso primeiro gráfico. O primeiro gráfico nosso vai ser o gráfico f de x. Então vamos fazer o nosso f de x em 0, em π e em 3π sobre 2 em 2π, igual a gente fez o outro. Então, ó, em 0 ele parte do 1, ó. Em 0 ele é 1. Em π sobre 2 ele é 0. Em π ele é menos 1. 3π sobre 2 ele é 0. E 2π ele é 1. Então vamos lá. Se em 2π ele é 1, então ele é aqui, ó. 3π sobre 2 ele é 0, ele é aqui em cima, então. Em π ele é menos 1, então ele é aqui embaixo, ó. E em π sobre 2 ele é 0, ele está aqui. Tá? E em 0 ele é 1, ele está lá em cima, ó. Beleza. Então vamos lá, vamos construir ele aqui. Então desce aqui. Certo? E aí ele vai subir aqui. Beleza? Só que agora, por que o professor construiu o resto, professor? Porque eu vou continuar ele aqui, ó. Tá? Só para que ele faça o mesmo movimento, ó. Ele vai descer aqui. Ele vai passar em 3π aqui, ó, menos 1 negativo. Tá bom? Ele vai passar aqui em 7π aqui no centro e vai acabar aqui em cima no mais 1. Tá bom? Então é só para ele ficar bem bonitinho aqui. Ele vai passar aqui no 7 e ele acaba lá em cima lá. Beleza, então ele fez todo esse movimento. Ele saiu aqui, desceu, subiu, desceu, subiu. Agora presta atenção como que vai ficar o nosso g de x, tá? Ou g de 2x. Deixa eu pegar o vermelho aqui. Novamente, 0, ele começa no 0 também. 0. O próximo valor, antes de π sobre 2, eu tenho um π sobre 4. Ó. E no π sobre 4 ele é 0. Como assim, professor? Ó, no π sobre 4, ele é 0. E onde é π sobre 4? É metade entre 0 e 1. Então, a metade está bem aqui, ó. Tá? Metade está aqui. Então, ele vai vir daqui e vai passar nesse 0 aqui.
Aí, ele vai subir, tá? E passar naquele π, no π aqui, exatamente onde? Onde que ele coloca aqui pra gente? Que ele vai passar no π. Ele vai passar nesse valor de π, exatamente no valor menos 1. Ó, no valor menos 1. E aí esse 3π sobre 2 no zero, e assim sucessivamente. Então, o que a gente está fazendo? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que esse segundo gráfico aqui, ele se subdividiu, ó, em vários pedacinhos. Então, ele tem esse pedaço aqui, tá? Ele vai subir, ele vai descer novamente. Então, ele vai subdividir esse nosso gráfico aqui em vários pedacinhos aqui, ó. Sempre passando nos intervalos deles, tá? Então, sempre passando aqui nesses intervalos. Vamos lá. Onde que ele é lá em cima? No π, ó. O π sobre 2, ele vai ser menos 1. No 2π, ele vai ser exatamente 1. Então, aqui ele vai passar aqui em cima, ó. No 2π, ele vai passar exatamente aqui em cima. Então, vamos desenhar ele aqui. A gente pode voltar ele aqui, ou... Ó. Eu tô perdido. Você entendeu? Deixa eu só reescrever isso aqui. Eu vou escrever assim, ó. Eu não tô conseguindo identificar. Ó, 0, π sobre 4, 45 graus, tá certo? Ó. Π sobre 2, 90 graus. Certo? Depois do 90 graus eu tenho 135. Tá tudo bem aí? Tá entendendo? 3π sobre 4. 3π sobre 4, 135. Aí venho com π. Beleza? Ó? Venho com π, ó. Aí depois eu tenho o nosso 270, que é 3π sobre 2. Mas antes de 270 eu tenho 225. Que vai ser... Ó, 3π sobre 4. Eu vou ter... 3π sobre 2 já coloquei? Não. 3π sobre 4, aí π. Aí 3π sobre 2. Aí eu venho com 2π, ó. 2π aqui. Depois do 2π, eu tenho 5π sobre 2, que é o próximo termo. Eu tenho ainda o 3π. E eu tenho ainda o 7π. 3π, né? 3π. Eu tenho ainda o 7π sobre 2. E eu tenho o 4π, que é o nosso último lá. Opa, desculpa, 4π aqui, que é o nosso último aqui da ponta. Tá? Então, o que vai acontecer com esse gráfico aqui? Como você dobrou ele, ó, como você dobrou o período, você vai dobrar o número de voltas de senoides que ele vai dar. De novo, ó, como você dobrou ele aqui, você vai dobrar o número de voltas da senoide que ele vai dar. Então, ele começa aqui em cima igual todo mundo, só que ele passa aqui, ó. Ele vai passar aqui no menos 1, ó. Tá vendo? E ele sobe aqui de novo. E ele sobe de novo. E vai passar aqui em cima, ó. E ele vai descer. Vai passar lá embaixo. Vai passar aqui em cima. Vai passar aqui de novo, ó. Ó, vai subir. Vai passar aqui em cima. Vai passar aqui embaixo de novo, ó. Vai passar aqui no zero e vai acabar aqui em cima. Então, olha como que ele vai ficar aqui, ó. Isso só aconteceu, Arthur, porque você dobrou ele. Tá? Ao contrário do primeiro ali. Tá bom? Ao contrário do primeiro. Então, observe aí como que ele tá ficando desenhadinho no meio, como se ele estivesse no contratempo aqui. Você toca a bateria, Arthur? Não? Arthur? Oi? Você toca a bateria? Sim. Você toca a bateria? Então, você sai com contratempo. Arthur, aqui, ó. Tá?
Ele está no contratempo do inicial, porque o inicial é como se fosse o x1, e esse aqui ele vai preenchendo os tempos, ó. Tá vendo? Ó? Certo? Ó? Fechou? Lá em cima, ó. Então, ó, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. Então, esse aqui tá 1, 2, 1, 2, outro tá 1, 2, 1, 2, 1, 2, ó, tá vendo? É uma senoide. Só que por que isso aqui Beleza, entendi. acontece, professor? Por que esse vermelhinho acontece? Ele só acontece porque a gente dobrou o tamanho dele, ó. Se a gente dobrou o tamanho dele, a gente tem que fazer ele até 4π. Tá bom? Então, para identificar aqui, então, o nosso f de x é o nosso verdinho. Então, deixa eu escrever aqui. Nosso f de x, que é esse carinha de cá, ó. Esse aqui é o nosso f de x. Então, f de x é cosseno de x. Deixa eu escrever isso aqui mais. F de x, isto, cosseno de x. É esse verdinho aqui. E o nosso g de x, esse carinha aqui, ó, é o nosso vermelhinho aqui, ó. Nosso g de x é cosseno de 2x. É esse cara aqui. Prontinho. Bem legal de ver, bem legal de fazer. Deixa nós irmos agora para uma questão bem legal. Questão de número 3. Vamos lá. Questão... Vamos ver se nessa 3 dá para fazer. Ah, eu tenho certeza que você vai entender. Vamos lá. Calcule. Aqui é só o período, aqui não precisa fazer nada, só o período. Calcule o período de P1, de PG, de PH. Os períodos pedidos temos. Vamos lá. O primeiro período é cosseno de X. de x. Então, período de f. Período de f. Cosseno O que seria esse período mesmo, professor? Período está explicado aqui no anterior. Ó. Você tem o π sobre 2π sobre c. Que esse c é a distância total que ele ocupa. 2π sobre c, que é a distância total que ele ocupa. Ou seja, ele ocupou quanto? Ele ocupou exatamente quanto? Então, vamos lá. O período é igual a 2π sobre c. Esse c é o espaço que ele ocupou. Então, olha aí, professor. O cosseno de x aqui ocupou quantos? Quantos π? Ele ocupou 1, 2, 3, 4. Ele não chegou até aqui, ó. Certo? Então, o nosso cosseno de x, ele ocupou quantos? Ó, ele ocupou 1, 2, 3, Professor, não 4. estou enxergando nada. Não? A gente tá vendo aqui, ó. A gente tá vendo aqui, ó. 1π, ó. 1π. Tá vendo o π aqui? Ó, 2π, ó. Ó, de 1 até 2π, ele chegou só tá na metade da volta. Tá vendo? Ele só fez isso, ó. Só desceu e subiu até aqui. Agora, ele vai terminar a descida e a subida. Chegar até aqui. Então, ele ocupou quanto? Qual foi a distância total? A distância C é essa distância aqui, ó. Deixa o professor subir um pouquinho aqui. Deixa eu subir. Ó, a nossa distância C é esta aqui, ó. Daqui até aqui. Que é, ó. Então, de 0 até aqui deu 4π. Certo? Então, quem vai ser o nosso período de f, ó? Período de f é igual a 2π, que é a fórmula, sobre 4π. Ou sobre 4, que é a distância total. Então, isso 2π sobre 4 é igual a meio π. Então, o período é meio π. O que significa o período? Se repete de meio em meio π. Então, daqui até aqui de novo. Ó, de meio em meio π ele está se repetindo. Tá bom? Vamos fazer outra que eu tenho certeza que vai aparecer, vai entender aí para você. Ó. Qual que é o período de G?
Período de G é cosseno de 2x. Cosseno, período de G, é cosseno de 2x. O bom é que a gente já tem aqui também o cosseno de 2x. E no cosseno de 2x, a gente tem cada período. Olha aqui, Arthur. Ó, aqui a gente, na verdinha a gente precisou de 4π para a gente completar o espaço todo, né? Na vermelhinha a gente não precisa, a gente precisa só de 2π, ó. Fechou, fechou e fechou aqui em cima. Você viu? E o mesmo movimento, ó, que a verde demorou 4π para fazer, essa aqui demorou só 2π para fazer. Tá vendo? Ó, desceu, subiu, acabou. Tá vendo? Então, enquanto a primeira demora 4, a segunda demora só 2, ou seja, na segunda eu tenho aqui, ó, esse espaço aqui, é o espaço total dela que está se repetindo. A gente está falando só da parte que está se repetindo aqui, ó. E fecha o período. Então, cosseno de 2x, o período disso daqui é o seguinte, ó. Período de G é igual a 2π, que é da fórmula, dividido para 2. Tá? Que é o tamanho de C ali, ó. Tamanho de C, ó. 2π dividido para 2. Então, isso vai dar exatamente π. Tá? Vamos, ó. Cosseno, a letra H é cosseno de meio x. Então, novamente, aí você já entendeu o que a gente está fazendo aqui. Ó, novamente, o que a gente vai ter aqui, ó? Período de H agora, período de H, é igual a metade de x, tá? Se a metade de x, isso é fantástico, isso é legal demais, ó. Então, nosso período de H é igual a 2π dividido pela metade. 2π dividido pela metade, ou seja, a metade de x, o que vai ser? Se tudo aqui era x, a metade de x vai ser esse cosseno de 2x. Então, a metade de x é exatamente 2 sobre 1 dividido para 1 sobre 2 de π, né? Então, vou fazer meios e extremos. 1 vezes 1 embaixo dá 1 e 2 vezes 2 vai dar 4. Então, vai dar aqui 4π sobre 1, que é exatamente 4π. Olha que interessante. Tá? Então, o período de meio cosseno de x, ou cosseno de meio x, deixa eu apagar aqui e escrever isso aqui direito. Cosseno de meio x, cosseno de meio x é igual a 4π. Tá bom? Então, aqui deu a metade de x, ó. Aqui deu outra metade, deu 1. Aqui deu outra metade, aqui deu outra metade, deu 2. Aqui passa pelo 3. E aqui fecha no 4, que é exatamente esse vermelhinho ali. Então, no geral, o que você vai fazer, então? Você vai só dividir pelo valor que ele pediu aqui, ó. Ó, 2, meio, tá? Aqui o período foi 4, porque a gente já tinha feito aqui que o período aqui total era 4, ó. Beleza? Oi, ouço ninguém. Beleza, prof. Beleza. Vamos fazer essa 4. Eu tenho 1 minuto, vocês me ajudarem, a gente termina agora. Até espera só uns 2 minutinhos, dá pra gente fazer essa 4. Ela é bem simples. Lê a 4 pra gente, Yasmin, por favor. Tá bom. O pistão de um motor se movimenta para cima e para baixo dentro de um cilindro, como ilustrado a figura ao lado. Suponha que em um instante t, em segundos, a altura h do pistão, em centímetros, possa ser descrita pela expressão h igual a 4 seno vezes 2πt dividido por 0,05 mais 4. Aí ele pede para a altura máxima e a mínima aqui
pistão ativo. Uhum. Ok. Deixa o professor só limpar aqui, então. Limpar essa tela aqui. Então, o que ele pede pra gente aqui? Tem um outro caderno aqui, né? Rapidinho, não vou atrapalhar vocês, não. Isso, esse daqui. Vamos lá. Ó, olha o que ele coloca aqui pra gente no número 4. Esse número 4 é da Universidade Federal do Paraná. Ele já dá a forma pra gente do pistão. Ele fala que o pistão, ele é H igual a T, H em T, né? H em T, igual a 4 seno de 2πt sobre 0,05 mais 4. O que ele já dava de informação para a gente, ele é bem prático aqui. Ele já fala para a gente o seguinte: a altura máxima ocorre quando o seno é máximo. Quando que o seno é máximo? Ou seja, quando que o seno está lá em cima? A altura máxima é quando o seno faz lá em cima. Quando o seno está aqui em cima, qual que é o valor dele? 1. Ah, então pronto, já acabamos. 4 vezes... Isso aqui tudo vai dar quanto? Vai dar 1. Se é o máximo, ou seja, vai chegar no máximo em 1. Mais 4. 4 vezes 1 é 4. 4 mais 4 dá 8. 8 centímetros de deslocamento desse pino aí, porque a altura máxima é exatamente quando o seno é exatamente 1. Quando o seno é 1. Bom? E na letra B ele pergunta assim: quantos ciclos completos esse pistão realiza durante 1 minuto? Então, Professor, lembrando... Pode falar, filho. E o que aconteceu com esse 2π vezes t aí dividido por 0,05? Tudo isso daqui vai ter que dar 1. Ah, Tá? entendi. Tudo isso daqui vai ter que dar 1. Era uma casquinha de banana para vocês, mas imagina assim, ó. O que a gente estudou? A gente estudou isso, ó. Se tivesse falado o mínimo, você tinha que colocar o menos 1 aqui embaixo. Então, seria menos 1 aqui, entendeu? O máximo que o seno pode chegar é 1 e o mínimo é menos 1. Como ele falou a altura máxima, ou seja, quando ele chega lá em cima na vela, né? Tá? E aí a segunda parte, ou seja, essa aqui foi a nossa letra A. Nossa letra B, ele pergunta assim, ó. Determine o período dessa função. Ou seja, funcionando durante 1 minuto. 1 minuto tem quantos segundos? 60. 60. Ele disse que ali é o tempo, ou seja, o tempo é esse 0,05 aí. Então vamos lá. O período dele é determinado por quê? Ó? Então, coloca os 60 segundos aqui. Deixa os 60 segundos aqui. Ele falou 1 minuto, né? 1 minuto e 60 segundos. Deixa ele paradinho aqui, já a gente utiliza ele. Ó. Então, o período é dado por quê? O período é dado por 2π sobre C. C é o comprimento dessa senoide. O comprimento dessa senoide ele já deu ali pra gente, ó. O comprimento da senoide é 2π sobre 0,05. Então, 2π sobre 2π sobre 0,05. Olha, ele já deu aqui pra gente, ó. Tá? Ele já deu o valor aqui pra gente, ó. Ó, esse aqui é o comprimento do nosso senoide. Então, isso aqui vai ser igual a 2π sobre 2π multiplicado por 0,05. Ou seja, isso aqui vai ficar apenas 0,05 segundos. Deixa eu só colocar ele aqui na frente. Vai ficar assim, ó. 2π sobre 1 sobre 2π sobre 0,05. Então, vai fazer meios e extremos. Vai ficar 0,05, né? Ó, 2 vezes 0,05 vezes 2π sobre 1 vezes 2π. Cancela 2π com 2π, fica só 0,05 segundos. Se eu tenho todos 60 segundos, então eu vou fazer essa divisão. Ó. 60 segundos, que é 1 minuto que ele disse, dividido por 0,05. Quando você faz essa divisão, você encontra 1.200 voltas, ou ciclos, como ele colocou ali pra gente. Ciclos, tá? Isso
Isso aqui tem hora que você acaba aparecendo aí também em física, tá? Essa ideia aqui do período. Beleza, gente? Um abraço. Melhor turma de todas. Até agora aqui com o professor ainda. Tá bom? Fiquem com Deus e